Bom dia a todos. Bom dia para vocês que nos assistem pela TV Câmara, TV Alphaville, pela internet. Eu gostaria de convidar o secretário, o senhor José Carlos Misorelli, a tomar posse do assento, e o seu João Carlos, por gentileza, queiram compor a mesa. Gostaria de cumprimentar aqui os vereadores presentes. Estamos aqui, mais uma vez, para a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018. Passo a palavra ao senhor secretário José Carlos Misorelli. Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos passar a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2018. Esse aqui é o quantitativo da Rede Física de Serviços Públicos de Saúde, em que nós temos 10 unidades básicas de saúde, entre as USAs, UBS e unidade móvel, clínicas, centro de especialidades, CEP, Casa da Mulher, Cefis e o NTR, são 4 unidades, centro de atenção psicossocial, 3 unidades, pronto atendimento da UPA Fazendinha, 1, o Santa Ana, a Central de Regulação de Acesso, a Unidade de Apoio e Diagnóstico e Terapia SPX e a Medicaid, que é a Medicaid da mamografia, são 2 unidades, e a Vigilância em Saúde, 2 unidades. A produção ambulatorial na atenção básica, então nós tivemos uma produção ambulatorial em clínica médica de 30.343 consultas, em ginecologia e obstetrícia 17.342, pediatria e recém-nascido 17.877, odontologia 11.877, assistente social 2.667, produção de enfermeiros 13.755, técnico de enfermagem 109.266 e psicologia 8.806, para fazer um total de 211.933. Na atenção especializada, acupuntura médica 4.545 atendimentos, em alergia e imunologia 739, cardiologia 2.813, dermatologia 1.886, endocrinologia 3.017, fisioterapia 36.117 atendimentos, fonoaudiologia 4.175, gastroenterologia 1.030, geriatria 617, pediatria 830, hematologia 227, infectologia 223 e mastologia 611. Nefrologista 242, neurologia 1.905, nutricionista 1.642, obstetrícia de alto risco 4.432 consultas, odontologia no centro de especialidades 2.357, oftalmologia 4.234, ortopedia 3.479, em otorrino 2.854 atendimentos. Pequena cirurgia 585 procedimentos, em pneumologia 979, psiquiatria 4.273 atendimentos, reumatologia 1.083, terapia ocupacional 4.739, urologia 994 e vascular 1.719. Fazendo um total de 92.347 atendimentos na atenção especializada. A produção na especializada infantil, alergia e imunologia 352 atendimentos, cardiologia 403, endocrinologia 256, fonoaudiologia, que é o teste da orelhinha do recém-nascido, 58, neurologia 473, odontopediatria 1.422, oftalmopediatria 1.543, pediatria do recém-nascido, que é o recém-nascido de risco, 438, pneumologia infantil 643 e psiquiatria infantil 78, total de 5.666 atendimentos. Na urgência e emergência, a clínica médica atendeu 97.347 pacientes, na pediatria 25.900, ortopedia 13.070.
Em ginecologia e obstetrícia, 6.819 atendimentos, 1.506 assistente social, 392 atendimentos de odontologia na urgência, e fisioterapia e fonoaudiologia de pacientes internados, 40. Enfermagem, que envolve técnicos e enfermeiros, 254.734 atendimentos, um total de 399.818. A produção de exames e pequenas cirurgias, audiometria, foram realizadas 1.025 audiometrias, colposcopia 629, eletroencefalograma 30, eletrocardiograma 2.988, endoscopia digestiva alta, isso da rede própria, 135, espirometria 259, punção por agulha fina de mama 20, pequenas cirurgias 312 procedimentos, raio-x 16.841, ultrassom 6.287 e ultrassom morfológico 193, um total de 28.719 procedimentos na rede própria. Produção de exames contratados, exames laboratoriais 187.756, exames de imagem 3.127, mamografia 1.490, exames oftalmológicos 1.150, endoscopia terceirizada 453, colonoscopia também terceirizada 133 e retossigmoidoscopia 2, um total de 194.111 exames. Ocorreram 285 internações no Santa Ana no período, com uma média de permanência de 4,2 dias e uma taxa de mortalidade de 2,46. Número total de atendimentos por unidade de saúde. A USA Fazendinha, com 79.459 atendimentos, a USA Parque Santana, com 57.000, São Pedro, com 49.900, o Álvaro Ribeiro, com 39.131, o Limério, 27.310, Colinas, 23.850, Alphaville, 19.243, Jaguari, 14.393, Cururuquara, 12.353, e a unidade móvel, 2.485 atendimentos, um total de 325.417. Aqui são atendimentos, exclusivamente atendimento médico nas unidades. Na USA Fazendinha, 17.255, São Pedro, 16.322, Parque Santana, 15.489, Álvaro Ribeiro, 14.010, Alphaville, 9.392, Limério, 8.918, Colinas, 6.762, Jaguari, 2.776, Cururuquara, com 1.921, e unidade móvel, 1.325 atendimentos médicos. Total de 94.170 atendimentos médicos no período. Atendimentos médicos no Hospital Santa Ana e na UPA. UPA Fazendinha, com 95.711 atendimentos, e o Santa Ana com 86.018 atendimentos, um total de 181.729 atendimentos no quadrimestre. Bom, vamos passar agora para a receita, despesas e índice de aplicação. Demonstrativo das receitas realizadas no Fundo Municipal de Saúde, no período de apuração do primeiro quadrimestre de 2018. Receitas resultantes de impostos. Então, o valor acumulado das receitas no primeiro quadrimestre foi de 282.761.000. Esse é o 100% dessa arrecadação do primeiro quadrimestre, e o valor acumulado ele vai se manter sempre com o valor do primeiro quadrimestre. Então, não vou ser repetitivo em repetir os mesmos valores. O primeiro quadrimestre, nas transferências para o município, foi de R$ 6.576.000. Aqui a gente tem um resumo dos recursos do primeiro quadrimestre. Então, o orçamento inicial da saúde nos recursos municipais é de 170.532. O orçamento atualizado, houve uma atualização, passou para 170.004.000. O valor empenhado dos recursos municipais foi de 67 milhões. O valor liquidado, 42 milhões. O valor efetivamente pago, 40 milhões. E esses valores se repetem na somatória do acumulado. Dos recursos de transferências, o orçamento inicial era de 20.942, passou para 21.470, o valor empenhado de 11.022.000,
o valor liquidado de 6 milhões e o valor efetivamente pago de 5.669.000. O total geral do orçamento é 191.556.000, não se manteve o mesmo valor. O valor empenhado total geral, 78 milhões, o valor liquidado, 48 milhões, e o valor efetivamente pago, 46 milhões. Agora nós vamos passar para esses recursos, o que foi gasto por atenção. Na atenção básica, o orçamento inicial é 63.706. Houve uma atualização, passou para 63.178.000, o valor empenhado de 24.900.000, valor liquidado de 14.600.000 e o valor efetivamente pago de 13 milhões. Isso com recursos municipais. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial de 2.534.000, houve uma atualização para 2.878.000, o valor empenhado no período de 12.012.000, valor liquidado de 890.000, valor efetivamente pago de 890.000. Na atenção especializada, o orçamento inicial de 24.308.000, não houve atualização, o valor efetivamente pago com os recursos municipais, o valor empenhado de 11,5 milhões, o valor liquidado de 4.800.000, o valor efetivamente pago de 4.560.000. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial de 9.886.000, a atualização não sofreu nenhuma atualização, o valor empenhado de 5.600.000, valor liquidado de 2.398.000 e o valor efetivamente pago de 2.352.000. Na parte de gerenciamento e administração e suporte, o orçamento inicial de 16.197.000, não houve atualização, valor empenhado de 6,5 milhões, valor liquidado de 5.700.000, valor efetivamente pago de 5.423.000. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial de 2.242.000 não sofreu nenhuma alteração, valor empenhado de 853.000, valor liquidado de 599.000 e o valor efetivamente pago de 309. Na atenção hospitalar, com os recursos municipais, o orçamento inicial de 64.318.000 não sofreu alteração, valor empenhado de 23.400.000, valor liquidado de 16.700.000 e o valor efetivamente pago de 16.194.000. Com os recursos de transferências, o orçamento inicial de 4.485.000 passou para 4.635.000 o orçamento atualizado, valor empenhado de 2.012.000, valor liquidado de 1.712.000, valor efetivamente pago de 1.712.000. Vigilância epidemiológica. Com os recursos municipais, o orçamento inicial de 1.557.000. Não houve atualização, valor empenhado de 451.000, valor liquidado de 435.000 e o valor efetivamente pago de 416.000. Nos recursos de transferências, o orçamento inicial de 786.000, houve uma atualização para 820.000, valor empenhado de 159.000, o valor liquidado de 146.000 e o efetivamente pago de 139.000. Vigilância sanitária. O orçamento inicial com os recursos municipais de 446, se manteve com 446, o valor empenhado de 53.000, valor liquidado de 53.000 e o efetivamente pago de 44.000. Com os recursos de transferências, o valor inicial orçamentário de 1.009.000, se manteve em 1.009.000, o valor empenhado de 289.000, valor liquidado de 272.000 e o efetivamente pago 265.000. Então, o valor acumulado
Desculpa que houve um erro, eu vou alterar, tá? O terceiro quadrimestre, mas não é primeiro quadrimestre, tá? Desculpa. O valor de 42.414, que seria a nossa obrigatoriedade em termos de legislação dos 15%. O valor efetivamente realizado foi de 42.486.000 no primeiro quadrimestre, de 15,03%. Então, nós estamos na legalidade, inclusive um pouquinho a mais do que a lei, que a lei exige. Neste momento está aberto para as perguntas. Pela ordem, vereador Ebenezer. Senhoras e senhores, meu muito bom dia, nobres vereadores, a você que nos assiste, meu muito bom dia, nobre secretário Nizarelli, nosso amigo João, presidente, Deus abençoe. Eu teria algumas observações para fazer. A gente sabe que, quando se trata de números aqui, às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade para fazer aqui, mas os assuntos que eu gostaria de estar perguntando é dentro da Secretaria de Saúde, senhora presidente. Essa pergunta aqui, são várias perguntas, mas eu queria fazer uma por cada vez. Por meado do, senhor secretário, por meado do mês 5 aí, depois do dia 15 aí, houve, e perguntaram para mim, eu não soube responder. Até pensei em trazer para casa aqui, mas eu falei, na audiência pública a gente tira essa dúvida. Faltou ar comprimido no PAN Santa Ana. Né? Faltou ar comprimido no PAN Santa Ana. Isso aí, pelas informações que nós temos, foi por mais de uma vez. E nós sabemos que corrija-me se eu estiver errado, mas a nossa referência ela é o PAN Santa Ana, né, e não o UPA. Acho que mais ou menos isso aí. O que acontece? E teve que fazer essas duas transferências de madrugada, né, e uma delas, né, ela, segundo as informações, veio a óbito. Eu até estive conversando com pessoas bem próximas da família, mas o porquê, né, desse fato aí de falta de ar comprimido? Eu não sei se poderia chamar de ar comprimido ou oxigênio aí, que a pessoa, quando está entubada, ar comprimido mesmo, né? Então, teve esse caso aí, um caso assim, um tanto quanto muito grave, né, ao meu ver, muito grave, e pelas informações, já faltou outras vezes também. Então, não sei se a Vossa Excelência teria uma explicação para dar sobre esse sentido. Com relação ao ar comprimido, não é que houve falta do ar comprimido, houve um problema no equipamento que produz o ar comprimido. E a inexperiência dos médicos, de alguns médicos, fez com que esses pacientes fossem transferidos para a UPA, porque os nossos respiradores, eles ciclam independentemente de ar comprimido. Eles dependem exclusivamente de oxigênio. Então, eles poderiam ter usado o oxigênio enquanto a empresa chegava para fazer a manutenção do equipamento. E nós estamos fazendo a troca do equipamento lá do Santa Ana por uma usina de ar. É um negócio muito mais competente do que nós temos lá hoje. O serviço cresceu muito, o serviço de ar comprimido ele ficou um pouco pequeno para a nossa necessidade. Mesmo porque, com o advento do pronto-socorro infantil, a gente precisa ampliar essa reserva técnica. Então, nós estamos substituindo equipamento. Inclusive, o nosso pessoal esteve na feira hospitalar esses dias aqui, nós estamos trazendo o equipamento mais moderno que existe. Mas o paciente não foi a óbito por causa disso. Ele foi por outros motivos, mas não em decorrência da falta do ar. E os médicos poderiam ter ciclado os aparelhos só com oxigênio. Já foram reorientados e retreinados. Pode, continua. Mais uma outra observação aqui, entre outras, de saber, né, isso aí a gente estamos acompanhando, todos os vereadores, concernente ao laboratório. Né? O laboratório, eu não sei, mas eu acho que deve ter mais ou menos 3 meses que foi, está a caminho de 3 meses, não é isso? Que foi Implantado. Substituído, implantado. Eu não sei eu sei que tem determinados critérios,
Mas, assim, o que tá nos acontecendo aí, seu secretário, sobre os exames, tá? Sobre os exames. Pelas informações que chegou aqui nessa casa, já foram comprados, né, maquinário novos para atender a população, mas as informações que nós temos que ainda permanece com este grave problema. Uma outra situação dentro dessa questão do laboratório é concernente os resultados de exame. Tá? Concernente o resultado de exame. Já se sabe que mais de 20 casos de pessoas que são diabéticos, acho que existe estudo para a cura da diabetes, mas eu acho que até agora não tem cura, mas pessoas que tomam remédio para diabetes ao longo desses anos, e nos resultados, muitas vezes, chega que elas não são mais diabetes. Tá? E são pessoas que já se tratam ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos aí. Quais são as providências que estão sendo tomadas? Entendeu? Recentemente, né, eu até falei aqui nessa casa, de casos de pessoas que não tinham problema de câncer no sangue, como é que dá o nome? Leucemia. E a pessoa fez o exame e constatou que ela estava com leucemia. Né? É assim, uma coisa muito... Não sei o que está acontecendo, né? Se já tem um prazo aí estipulado para que se resolva essa situação, porque a população, né, ela fica a mercê. Né? Ela fica a mercê. O que acontece? Nós temos visto, eu até trouxe aqui dessa casa, que pessoas que fazem exame, por exemplo, e com 8, 9 dias chegava o resultado. Hoje, 60 dias e não chega o resultado, às vezes chega incompleto. Né? Então, não sei como é que está essa situação aí, se já está bem próxima de ser eliminada. Perfeito. Bom, com relação ao laboratório, eu quero deixar claro que foi feita uma licitação e, dentro da Lei 8666, esse laboratório venceu a licitação e não tinha nenhum motivo para ser desqualificado tecnicamente. O laboratório chegou com uma série de problemas, nós disponibilizamos para eles, na UPA, 2 salas e construímos, basicamente, um laboratório, como constava em contrato. Construímos esse laboratório em que ele pode fazer realizar todos os exames dentro desse laboratório, mesmo as sorologias. Ele estava quarteirizando os exames para um outro laboratório e, com isso, veio muita divergência. Providências tomadas. O laboratório já foi notificado por mais de 40 vezes. Inclusive, foi encaminhado ao Conselho Regional de Biomedicina alguns apontamentos contra os biomédicos que assinaram esses laudos que o senhor cita a respeito de leucemias inexistentes ou glicoses irreais. Então, foi comunicado também ao Conselho Regional de Biomedicina e eles devem evoluir para um processo de sindicância, um processo administrativo contra. Eu sei que eles já trocaram 2 desses técnicos, já foram substituídos por outros. E, com relação à solução, o prazo que eles têm é segunda-feira agora para entregar todos os exames atrasados. A informação que eu tenho de ontem é que até metade de abril já tinha sido entregue. É muito para nós, visto que o contrato ele reza em entregar os exames em 7 dias, os eletivos. Para nós é muito. Então, eles têm um prazo até segunda-feira. Senão, vai haver uma notificação com publicação e eles vão ficar inviabilizados. Isso é o que nós pudemos fazer dentro do que o contrato exige. Para nós, senhores, é um desconforto, para mim, vocês não têm ideia. Para mim, isso é um verdadeiro terror, por 2 motivos. Primeiro motivo, se o paciente não recebe o resultado, o médico automaticamente pede outro. Pedindo outro, o meu custo subiu desnecessariamente, porque você não tem nem o resultado do primeiro. Segundo, que às vezes você fica com 2 resultados diferentes. Acaba chegando o outro com um resultado diferente. Então, para nós, é um terror isso que veio acontecendo. Eles normalizaram, eles estão recebendo absolutamente em dia. Eu sei que eles tiveram um problema de percurso em outros locais, em que eles vieram a não receber em outros locais, e, com isso, talvez possa tê-los prejudicado. Mas o que nós podemos fazer dentro do contrato, nós estamos fazendo. E estamos adotando com rigor. Nós não estamos deixando de tomar providências com relação aos problemas com o laboratório. Pela ordem, vereador Amâncio. Meu bom dia, novo presidente da
comissão, vereadora enfermeira Neuci, secretário Misorelli, ao João, todos os colegas presentes aqui, público que nos assiste. Continuando falando desse laboratório, numa breve pesquisa que a gente fez aqui, um laboratório que atua desde a década de 70. Quer dizer, não é admissível não ter estrutura com esse tempo todo que está no mercado. E, assim como o vereador, novo vereador Ebenezer de Paula, ouviu as reclamações, eu também ouço diariamente, lá na UBS 120, pessoas que reclamam que faz um exame, de repente dá um diagnóstico absurdo, até de HIV, a pessoa tem que passar no psicólogo para poder certificar disso, refaz exames. E com 40 notificações, não já seria o caso de abrir, talvez, um novo procedimento licitatório para trocar esse laboratório, porque não é possível uma situação dessa, porque se em 40 anos não conseguiu se estruturar, não vai conseguir mais. Eu acho que é o caso da gente tentar abrir um novo processo aí, dentro da legislação. Era isso. Será aberto em breve, sim. Vai ser aberto no novo processo licitatório. Pela ordem, vereador Magno Mori. Bom dia, vereadora. Bom dia, dia. seu João. Bom dia, Misorelli, Alemão. Secretário, eu tive um requerimento aqui acho que umas 2 semanas, pela troca. A questão, talvez até por conta, até me explicar do laboratório, mas porque a vacinação ela passou a ser a partir das 11 horas. O que acontece? Muitas mães me procuraram, que levam suas crianças, que vão trabalhar tudo, que estão perdendo seus dias, né? Embora a gente fale que, às vezes, o atestado justifica, mas a pessoa não quer. São 2 coisas que são bem diferentes. A pessoa quer ter a credibilidade, então ela ia de manhã, fazia isso, e agora passou às 11 horas. Né? Concomitantemente a esse requerimento, também tive reclamação de que até quem tem diabetes, que vai lá faz o teste, também passou a ser a partir das 11 horas. Então, o que a gente gostaria de saber é qual a providência está sendo tomada em relação a essas pessoas, que há muitos são prejudicados. O diabetes ele tem um tempo, né, para tomar a picada dele, e às vezes não pode comer. Aí não é muito minha área, que eu sou jurídico, mas as pessoas tentam explicar para a gente cada 3 horas, e de repente ela não consegue medir a diabetes dela só a partir das 11 horas. As vacinas também. Eu acho que isso causa um transtorno. É óbvio que a gente está aqui para ouvir a explicação, né? Porque é o que a gente ouve na rua, é o que transmitem para a gente precisa esclarecer, porque a gente quer ajudar. Cada um conta a sua forma de um problema, né? Para aqueles que vão trabalhar, para aqueles que estão... Então, gostaria de saber de Vossa Excelência como está essa situação, se vai mudar, ou foi realmente até decorrência do próprio problema do laboratório, né? Que a gente, como os nobres colegas falaram, é um problema que foi gerado. Certo, errado, foi gerado, porque antes nós não tínhamos esse problema. Né? E ele não trouxe só esse transtorno. Igual o Vossa Excelência falou, tem exame vem errado, gera um transtorno para a prefeitura econômica. Mas talvez psicologicamente para o paciente é o dobro do transtorno. Né? Então, é uma situação iminente na nossa cidade. Então, eu queria saber como é que se posiciona em relação a esses itens aí que eu... Perfeito. Bom, nós já providenciamos, a partir de 1º de junho, os exames não serão mais necessários o agendamento que nós estávamos realizando. Então, será realizado com demanda livre, não precisa mais agendar o exame. Não havendo a necessidade de agendamento do exame, até foi agendado, até em virtude das dificuldades que o laboratório estava tendo em levar os exames. Então, tentou-se fazer o agendamento. Mas a gente percebeu que o número de faltas é muito alto nos exames agendados, então não resolvi agendar. Então, nós passamos a demanda livre. Então, todas as unidades eles escolherão o exame das 7 às 9, de segunda a sexta-feira, e não mais alternados, como estava ocorrendo em algumas unidades. Então, todos os dias. Com isso, você diminui a quantidade, o volume de exames escolhidos por dia, porque você vai abrir todos os dias, e você facilita, no caso da vacinação, no caso do destro, se bem que lembrando que os insulino-dependentes, todos eles têm um aparelho em casa, que pode detectar até antes da saída das suas caminhadas, mas, de qualquer maneira, é um recurso que a unidade dava e a gente tem que manter. Então, com essa mudança no agendamento, a gente supõe que a gente vai conseguir fazer os atendimentos que cabem à unidade básica de saúde
a partir das 7 horas da manhã. Bom, isso seria muito bom que acontecesse, a gente espera que isso aconteça. Agora, como está na iminência, talvez, de trocar o laboratório, que causou toda essa série de transtornos, essa coleta vai continuar sendo pela municipalidade ou pelo laboratório, né? Que talvez aí sobraria mais enfermeiros para estar atendendo a população. É só uma sugestão aqui, mas se já pensa nisso. Não, em virtude, inclusive, hoje é praticamente inviável. Nenhum município a coleta é feita pelo laboratório. Todas é feito pela mão de obra própria do município. Nós estamos com o quadro de enfermagem dimensionados para fazer isso. É uma questão que foi uma mudança estrutural grande e, com esses percalços que nós tivemos no início, principalmente com o laboratório, trouxe alguns transtornos. Mas nós temos mão de obra dimensionada para colher, isso já antecipadamente. Hoje é praticamente inviável você colocar mão de obra de coleta no laboratório. Primeiro, por causa de qualidade, nós tivemos, na época do laboratório anterior, muitos problemas de coleta, a gente não tinha como documentar isso daí, eu não tinha como fazer nada, porque o funcionário não era nosso, hoje o funcionário é nosso. Então, a gente não pretende mudar com relação à coleta, permanece com a gente, mas eu tenho a impressão que porque o quadro está dimensionado, a gente tem quadro dimensionado para isso. É uma questão de agilizar a coleta e o horário, trabalhar com que a coleta e o horário para fazer o destro, ele seja no mesmo horário. Mas nós temos. E vai haver uma redução, que nem eu falei, não existe mais, como você tem demanda livre todos os dias, você não tem mais aquele fracionamento de segunda, quarta e sexta, acumular a quantidade de exames. A gente vai igualar durante a semana toda. Esperamos. Senão, vamos rever, vamos reestudar e ver o que precisa ser feito. Só para me complementar, alguém falou sobre a licitação, existe um prazo legal que a gente pode fazer isso. Eu não posso interromper um contrato no decurso dele, mesmo porque dificilmente a gente teria um outro laboratório com uma oferta como eles colocaram, que é SUS menos 10. Dificilmente vai aparecer outro laboratório. E para que nós não tenhamos problemas com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, a gente teria que ter, numa nova licitação, um valor menor do que esse. E praticamente quase impossível isso. Eu questionei quanto à licitação, e a pergunta é, diante de tantos apontamentos, se a própria lei não permite fazer. E outra coisa, é uma conta onde seja SUS menos 10 ou menos 15, não se justifica pela inoperância ou pela péssima qualidade do serviço. Esse foi o questionamento também. Permite, sim. Uma notificação, com publicação, permite. Você inviabiliza o laboratório. Só que lembrando que uma licitação dessa não é uma licitação isenta de problemas, é um transtorno enorme, é uma quantidade, um volume grande de exames, em que você tem que trazer uma estrutura física de fora para dentro. Quando foi comentado sobre os equipamentos, lembrando que os equipamentos são todos deles. Eles colocaram, são realmente equipamentos de ponta, que eles colocaram no laboratório, mas são equipamentos dele. O que nós fizemos foi dar estrutura física. Só completando aqui, até porque, só para dar uma informação para o nosso vereador aqui, que falou sobre a questão da licitação, eu que já fiz muito na minha vida e prestei assessoria, quero dizer que, realmente, existe um prazo legal, existe uma notificação, mas também compete, sempre em contrato, e é padrão isso nas prefeituras, em todos os órgãos, que, na urgência, na inviabilidade total, isso possa ser rescindido unilateralmente. Não necessita de 40 notificações, até porque não existe essa exigência legal. Só o vereador precisa ter conhecimento. Basta ter 2, 3 notificações, isso aí já poderia ter sido rescindido unilateralmente e, eventualmente, contratado uma emergencial até que se fizesse outra licitação. Eu entendo o tamanho da dimensão, mas eu entendo que as atitudes também, dentro da lei, já poderia ter feito alguma coisa. Só para esclarecer a quem está nos assistindo aqui, a vocês, que na lei de licitação é isso. Vereador, acho que está esclarecido o posicionamento. Obrigado. Está aberto a perguntas. O vereador deixa os demais se manifestarem, até porque
Está em questionamento? Alguém quer se manifestar? Pela ordem, vereador. Está com a palavra. Uma outra observação, senhor secretário, concernente à unidade UBS que está sendo construída, que eu acredito que vai trazer grandes benefícios ali na Chácara das Garças, né? Vai acabar com essa situação desse veículo aí que, para a nossa cidade, que arrecada aproximadamente quase 1 bilhão, é vergonhoso usar um ônibus daquele. Então, graças a Deus, está sendo construído. Tem placas informando da construção, o prazo, a empresa, tudo que está sendo executada? Não observei, sinceramente, não observei, mas eu acredito que sim, mas eu não observei a placa, não. Mas o prazo de entrega já tem... O prazo, a gente estima que até o final do ano seja entregue. Novembro, ainda entregue essa unidade. Ô, secretário, bom dia. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar todos aqui que estão nos ouvindo. Eu queria saber um pouco, secretário, sobre o pronto-socorro infantil que está sendo construído, a mudança ali também do CEP, né, que será o AMI, aqui no complexo hospitalar, e sobre a maternidade. Eu queria que o senhor desse uma explanada, porque também é uma dúvida dos vereadores e demais funcionários que estão questionando sobre esse assunto. Pronto-socorro infantil e o novo CEP, ou AMI, o nome que for dado, ele deve ser entregue agora, até final de junho, a gente poder mobiliar, equipar e inaugurar até início de agosto. Tanto o CEP, Centro de Especialidades, como o pronto-socorro infantil. A maternidade já está em estudo bastante evoluído já. A gente deve estar em funcionamento, no máximo, até o final desse ano. Eu acredito, a gente estima que em outubro a gente consiga já colocar em funcionamento. Ok, secretário. Mas outra questão. Nós sabemos que temos algumas UBSs em andamento, o Refúgio, Chácara das Garças. Eu queria que o senhor mencionasse para nós uma previsão e quais são as outras também que já estão em projetos para serem implantadas, em quais bairros serão. Além da reforma do Álvaro Ribeiro do Colinas, nós vamos fazer uma nova unidade no Cururuquara, vamos deixar de pagar locação lá e fazer uma unidade nova, Refúgio, Chácara das Garças, Sítio do Morro e Jaguari. Uma nova unidade para o Jaguari. E os 2 CAPs também serão, a gente estima que todos eles no início de 2019. Pela ordem, vereador Alemão da Banca. Bom dia a todos, bom dia, presidente, meu diretor Misorelli, João Carlos, cômodo do dinheiro da Secretaria de Saúde, a todos os nossos vereadores aqui, um bom dia. A quem está presente também, bom dia, os assessores. Eu só senti falta hoje, doutor Misorelli. Quando eu ganhei a eleição em 2012, a primeira coisa que eu vi foi vir numa sessão aqui para ver como é que funcionava, entendeu? Para ver como é que funcionavam os vereadores, e eu não vi ninguém do Comus, que foi eleito agora, né? Achei que o pessoal já vinha, né? Não vi ninguém, né? Senti falta desse pessoal do Comus, acabaram de ser eleitos aí, não apareceram. Mas, o que eu queria perguntar para o senhor, doutor, é o seguinte: se falou tanto em exames aqui, em laboratório, troca, essas coisas, né? Hoje, a situação do munícipe, os exames já estão praticamente já em dia, já está sendo acertado, já tem alguma demanda ainda para acertar. O laboratório hoje está trabalhando, produzindo o suficiente para que nossos munícipes já tenham o seu exame praticamente em dia. Como que está sendo preparado esse laboratório? Já tem realmente um maquinário que foi passado para nós. Eu falei aqui também sobre esse maquinário novo, que é muitíssimo ágil, que faz muitos exames em um dia, que dá para realmente diminuir imensamente essa fila de espera dos nossos pacientes.
Sim, o equipamento está todo lá, é equipamento realmente de ponta, com uma quantidade de exames bastante grande. O laboratório ele tem alguma demanda ainda de abril, mas hoje, pela informação que eu tenho, são 8.000 exames de abril, e os de maio já estão sendo entregues dentro do prazo que foi estipulado. Eu mesmo diminuiu muito o número de reclamações nos últimos dias que chegaram para mim. As reclamações que vêm ainda é do período anterior, né, referente a março ainda, que eles tiveram problema. Mas já deu uma boa equacionada na questão da entrega dos exames. A qualidade dos exames a gente vai ter que observar conforme os nossos especialistas ou os nossos médicos recebem o exame e vão ver se tem alguma anormalidade, mas também a quantidade reduziu bastante. O que mais, Alemão? Você falou do... O Comus, eu queria deixar claro que quem foi eleito não foi o Comus, na verdade foi isso, o Conselho Gestor do Comus, primeira vez no município que ocorre isso, nunca ocorreu, nunca, as unidades não tiveram oportunidade, a não ser a UBS Colinas, que chegou a ter uma ocasião, que funcionou pouco tempo, pela primeira vez, todas as unidades de saúde têm um conselho gestor. Importância do conselho gestor. Eles vão auditar as unidades junto com os gestores da unidade. Quer dizer, eles têm a competência de observar de perto o que está acontecendo na unidade e interceder junto ao Comus. Então, é a primeira vez no município que isso ocorre. É verdade, doutor, eu me expressei errado. Realmente foi gestores mesmo. E, mesmo assim, do Comus também não tem ninguém aqui, né? Não tem ninguém que é do Comus também. Então, esses gestores que foram eleitos agora, eles têm algum poder em cima da própria UBS que nós temos nos bairros, doutor? Me explica melhor, por favor. Na verdade, é o seguinte, o conselho gestor é um conselho, ele trabalha em consenso com a administração da unidade e leva os problemas da população ao gestor da unidade. E levam isso também ao Comus, que tem poder sobre a Secretaria de Saúde. É um intermediador, na verdade, um negociador de vamos dizer, desvios de conduta, ou de linha, ou de rota. Então, é a própria população que vai ajudar a administrar a unidade. Não, isso é importante também, né? Tomara que isso dê certo, que não esteja uma empatia entre os gestores normais da unidade e os gestores eleitos agora, aí, que não tenha problemas de convivência entre os dois. Foi falado em... Nós temos um prazo para entregar a reforma do Colinas da Anhanguera e do Álvaro Ribeiro, doutor? Sim, os dois tiveram atraso aí por parte das empreiteiras, tiveram alguns problemas. O Álvaro Ribeiro, que eu acho que está um pouco mais atrasado. O do Colinas, eu tenho a impressão que a previsão era de 8 meses de conclusão da obra. Eu acho que a gente vai ter isso aí pronto, a unidade pronta, para setembro, outubro, eu acho que ela vai estar adequadamente pronta. Porque nós temos uma... A gente sempre tem que lembrar, quando você tem uma unidade de saúde, uma reforma nela, é um tremendo transtorno, tanto para a obra como para a própria unidade, porque você não consegue, às vezes, adequar o número de médicos, porque não tem sala, e, por outro lado, para a obra, você tem que tomar um certo cuidado para não interceder muito junto à rotina, o dia a dia das unidades. Então, isso faz atrasar um pouquinho, como também agora estamos começando com obra no Santa Ana para adequar a maternidade. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque a gente está fazendo obra dentro de um serviço que está funcionando. Então, as coisas, às vezes, atrapalham por causa disso. Doutor, nós temos aqui muitos problemas, aqui, não só eu, como todos os vereadores, aí, com o nosso munícipe, quando eles estão internados no Santa Ana e precisa de uma remoção, de uma transferência. O senhor sabe, eu sempre ligo para o senhor, converso com o senhor, para que a gente possa ter uma remoção mais rápida. Nós estávamos num congresso de vereadores em Santos, né? Alguns vereadores aqui estiveram lá presentes, e nós fizemos até um pedido para a Associação Paulista e Município sobre o CROSS. Qual é o problema do CROSS? Como funciona o CROSS? Por que ele demora tanto assim para reservar uma vaga de um paciente? E nós mandamos isso justamente para que a gente tenha uma informação correta do CROSS, como que é feita a seleção, como que é feita as remoções por ele, se é o caso mais grave, se é idoso, se é criança, ou como funciona. Isso nós fizemos uma petição de vários vereadores do município do estado de São Paulo, foram muitos vereadores que estiveram lá, então, também tem o mesmo problema que nós. E nós estamos aqui do lado da capital e eles estão aí a 300, 400 quilômetros daqui.
Então, o senhor tem o que falar por nós sobre o CROSS? O grande gargalo do CROSS não é especificamente o CROSS. Todos os municípios têm esse problema, tanto que vocês sentiram isso nessa convenção, e vai ser muito útil esse documento que foi redigido. Mas a Rota dos Bandeirantes, que é a nossa região, é a mais grave. Por que é a mais grave? Porque faltam aproximadamente 600 leitos de internação na região oeste. Tem regiões do estado de São Paulo que tem vaga sobrando. Agora, aqui na região oeste, nós temos um déficit, e isso está sendo muito debatido junto aos colegiados, à Câmara Técnica, a intergestores. Inclusive, tive uma reunião a respeito disso ontem. A única alternativa é construir ou um hospital de 600 leitos ou 2 de 300, alguma coisa assim, dentro da nossa região. Enquanto isso não ocorrer, os gargalos vão continuar. CROSS é um órgão que trabalha dentro da Secretaria de Estado da Saúde. Me parece hoje que é um órgão terceirizado, O diretor de lá chama Dr. Napoli, que é um cirurgião altamente competente, cirurgião vascular altamente competente, que administra isso. Mas as dificuldades são muito grandes. Eu falei, para vocês é grave, para nós é terrível, porque além de ocupar leito, nós temos, às vezes, pacientes que nós não temos como dar a solução para ele por não sermos hospitais terciários e também não conseguir, porque nós temos pacientes com fratura de fêmur que leva 14 dias para conseguir uma vaga. Aí vem os riscos de trombose venosa profunda, de outras complicações que não precisaria que o paciente tivesse, e acaba alongando a internação dele. Então, é um problema seríssimo, hoje chama de microrregulação regional. Hoje não é mais central de regulação. É a microrregião da região oeste que está com problema, e o grande problema é que o governo do Estado precisa trazer mais 2 hospitais para a região. Sem isso, não há solução. Vocês imaginam, às vezes, com a situação que a gente tem, você encaminhar um paciente para o Hospital das Clínicas e permanecer com ele lá, numa maca, um dia inteiro, como tem acontecido, com ambulância, enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, condutor da ambulância. Quer dizer, você passa, às vezes, um dia para ter uma avaliação de um cirurgião vascular, porque não há referência na região. Outra coisa, que também se refere ao CROSS, que é a regionalização. O que acontece com a regionalização? Algumas coisas nós não temos referência na região oeste, que é o caso do vascular, por exemplo. Não, a única referência é o Hospital das Clínicas. A situação do Hospital das Clínicas, da forma como vive, imagina a dificuldade para você conseguir uma vaga lá. E, no entanto, a HGI, a HGC, o Hospital Regional de Osasco não tem cirurgião vascular. Como nesse também não tem neuro, só tem neuro no Regional de Osasco, para toda a região de Mananciais e Rota dos Bandeirantes. Então, é muito complicado. A única alternativa é a construção de mais 600 leitos na região. Fora isso, o CROSS não vai conseguir resolver. Doutor, ainda existe, que eu já presenciei, algum hospital, ainda quando que sai a vaga de alguma pessoa, algum doente, ele ainda pega e rejeita isso, chega a acontecer? O paciente rejeitar? Não, o hospital rejeitar o paciente. Acontece. Mas ele pode rejeitar, assim? Não, ele não pode rejeitar. É uma vida que tá em jogo, pô. Exatamente, mas isso que a gente faz. Normalmente, nós temos aqui alguns boletins de ocorrência realizados por profissionais nossos, pelo fato de chegar no hospital e o hospital rejeitar. O que não se aceita, o que não se admite, a não ser com determinados critérios, é o que se chama de vaga zero. Se entende como vaga zero qualquer risco de morte, não é isso. Vaga zero é amputação, uma hemorragia digestiva grave que você não tem controle. Então, o critério de vaga zero para o CROSS é diferente do que era. Mas por que é diferente? Porque não tem onde pôr. Não tem leito hospitalar para colocar. Uma cirurgia ortopédica hoje que você fica com o paciente, às vezes você tem a correção da fratura dele antes da cirurgia, que depois tem que refraturar para poder tratar. Então, é um problema seríssimo. Se não tivermos mais 600 leitos na região, hoje, 600 leitos hoje, não estou dimensionando para 10 anos, não. Estou dizendo, hoje nós temos um déficit de 600 leitos na região. Cadê o microfone? Alguém passa o microfone para ela, por favor? A munícipe está com a palavra.
Bom dia, secretário. Em relação à demora dos exames, eu tenho uma dúvida. Eu, como munícipe, eu vou no posto de saúde, diferente de que muitos vereadores falam que quem cobra nas redes sociais ou é oportunista ou faz isso porque quer algum benefício, né? Eu vejo hoje, nas minhas redes sociais e em outras várias redes, que muitos munícipes questionam, e hoje eu venho aqui numa audiência e eu escuto da voz do próprio secretário a deficiência das entregas dos exames. Fica até um pouco contraditório sobre o que a gente escuta aqui na sessão. A gente escuta assim, como se a gente vivesse no mundo da maravilha, e ouvir da boca do secretário que o problema existe e que o problema será solucionado, né? Para mim, eu fico até orgulhosa de ouvir isso do próprio secretário da Saúde, porque eu costumo pensar assim, se o problema existe, a gente tem que admitir que ele existe para a gente solucionar. O que não pode é querer tapar o problema, jogar debaixo do tapete, fazer de conta que não existe, porque quem sofre é o nosso munícipe. E a gente vê isso a cada dia. Mas vamos lá. Em relação, o senhor falou que na segunda-feira os problemas dos exames serão solucionados, que os exames que já foi feito serão entregues. Foi isso mesmo que eu entendi? Eu falei que é o compromisso que eles assumiram. Ah, o laboratório assumiu. Tá bom, o laboratório assumiu esse compromisso. Nós teremos que cobrar. Ah, tá bom, então. E outra coisa. Hoje nós vamos no posto de saúde, a gente vê que a consulta está demorando muito para ser marcado. Tá? No meu caso mesmo, eu esperei 2 meses para passar no médico, meus exames médicos não chegou ainda. Chegou o dia de eu passar no médico. Só que, como meus exames não estavam prontos, eu perdi minha consulta, que eu levei 2 meses aguardando para passar no clínico. Eu queria saber, não só meu caso, como de todos os munícipes, o que o munícipe faz? O munícipe foi, esperou 2 meses, um agendamento para passar no clínico. O exame dele não ficou pronto. Vamos supor, ele foi no clínico hoje. Amanhã, o exame dele ficou pronto. Como que ele faz? Ele vai aguardar mais 2 meses para mostrar os exames? Ou, se ele conversar na administração dos postos de saúde, tem como ele agilizar essa consulta para estar mostrando os exames? Bom, primeiro, se o exame não ficou pronto, o que o município faz? Eu acho que o município tem que procurar a administração tem que entrar no site e ver se realmente ele não está pronto. Se não está pronto, ele tem que cobrar o laboratório de imediato para que, na hora da consulta do paciente, o exame esteja lá. Primeira providência a ser tomada. Então, isso tem que cobrar direto na administração para que não aconteça. A gente espera que isso se normalize. Eu realmente torço para que normalize, porque, para mim, é um problema, como você está colocando. Se você tem a possibilidade de passar, se você tem o exame pronto e existe essa vaga, você vai passar. Se não existe essa vaga, você não vai passar. Prejuízo do munícipe. Então, o que acontece? É isso que a gente não pode deixar acontecer, porque, para mim, também é ruim. Porque, nessa vez que você não compareceu, porque o exame não estava pronto, nós também perdemos esse atendimento, porque outra pessoa não foi colocada no lugar. Com a criação dos totens, não sei se já repararam, hoje a gente tem efetivamente a certeza de quantos pacientes estão aguardando para passar na atenção básica, coisa que o município nunca teve. Hoje a gente tem a coragem de saber quantos pacientes estão aguardando para passar na USA Fazendinha com o clínico, na Colinas ou com o ginecologista, coisa que a gente não tinha até então. Então, com o advento do call center e do totem, a gente consegue, em breve online, a gente consegue dimensionar até o que cada unidade precisa de profissional, coisa que a gente não tinha, para poder acertar. Então, talvez você falou, dá 2 meses para passar na consulta, até cito, clínica médica na USA Fazendinha, que é o maior gargalo hoje que apareceu desde que surgiram os totens. Porém, nosso absenteísmo continua em 20 e tantos %. Quer dizer, é muito alto. Com o call center, isso melhorou, porque se o paciente não confirma a consulta, eles automaticamente colocam outro da fila. Mas o problema é quando ele confirma, e acontece, e também não comparece. Então, por exemplo, hoje o São Pedro tem um absenteísmo de quase 29%. Então, é extremamente alto, quer dizer, são 3 pacientes em cada 10 que a gente perde o atendimento. Muito obrigada, secretário. Dessa presidência, eu quero me manifestar e deixar bem claro que, em nenhum momento,
Foi levantado situações aqui com relação ao laboratório e do qual nós falamos que estavam tudo perfeito. Não, inclusive eu me manifestei em um determinado momento dizendo que toda mudança gera impacto. Tá? E que nós estamos aqui justamente para pontuar e procurar cobrar. Como é sempre falado nessa Casa de Leis, que estamos aqui para fiscalizar, ou seja, não é só meia dúzia que estão aqui para fiscalizar. Só que, infelizmente, existem situações que as pessoas querem se promover em cima disso. E a intenção não é essa. A intenção é justamente solucionar o problema, é ir atrás do problema. E isso foi colocado. Inclusive, eu, quanto enfermeira e vereadora, me preocupo muito. Até porque está aqui o secretário que pode me dizer com certeza que, além dos resultados, de repente, vir de forma irregular, existe a questão do estudo clínico, os sinais e os sintomas. Estou errada, secretário? Então, o médico está ali, ele é habilitado para estar detectando essas falhas. Então, em nenhum momento nós tapamos o sol com a peneira, ou muito menos jogamos a situação debaixo do tapete. Eu quero deixar isso bem claro. Entendeu? Acho que todo mundo aqui tem a liberdade de expressar e dizer o que acha, porém, o nosso foco aqui é procurar promover qualidade de vida para o nosso povo. O nosso propósito aqui não é criar palanque para se promover em cima das situações erradas. Correto? Eu quero que isso fique bem claro. Estou aqui à disposição para estar, assim, junto, em parceria, fazermos um trabalho e corrigir aquilo que está errado. Tá? A mesma coisa questionaram nessa Casa de Lei, algum tempo atrás, não tem muito tempo, com relação ao médico do pronto atendimento não ter autonomia para encaminhar para as especialidades. Eu gostaria até, secretário, de enfatizar essa situação e gostaria que o senhor explicasse um pouco com relação a isso. Que isso, até onde eu sei, é uma diretriz vinda do SUS. O médico do pronto atendimento, ele está lá para encaminhar para as unidades básicas de saúde. Ele não tem autonomia para encaminhar diretamente para o especialista. Não é só isso daí. É a portaria 1101, 1631. São as diretrizes do SUS em que você trabalha em cima da prevenção. Então, você encaminha os pacientes para a atenção básica, para que a atenção básica avalie o paciente como um todo, não como um especialista. A medicina privada perdeu muito em decorrência disso, por hoje você não ter mais clínico em consultório. Você marca o cardiologista. Chega no cardiologista, ele tem uma queixa que é associada a alguma outra coisa. Então, você sobrecarrega aquele cardiologista e não trata o paciente como um todo. Esse fluxo é normal, é normatizado pelo SUS, é princípio do SUS. Nós temos algumas situações em que o socorrista ele encaminha para a especialidade dentro de um protocolo que é criado, que existe um protocolo que existe no Brasil inteiro, nos hospitais escola, em todos os grandes hospitais, existem protocolos que foram criados, institucionalizando quando é que você encaminha para a especialidade. Por exemplo, os nossos médicos pronto-socorro, eles podem encaminhar para o oftalmo, não só encaminhar, como eles vão no mesmo dia no oftalmo. Eles podem encaminhar para o otorrino, eles vão no mesmo dia no otorrino, para atender as situações de emergência. Os ultrassons, os nossos munícipes e, muitas vezes, os não munícipes usam os nossos ultrassons no mesmo dia. Hoje, a gente não tem demanda de ultrassom aguardando para fazer, só o tempo de agendar. Então, são portarias, são determinações decorrentes do SUS em que você trabalha com atenção básica. A atenção básica é o pressuposto principal do município. A especialidade, na verdade, seria uma atribuição do Estado. A Santana de Parnaíba tem, vamos dizer assim, a vantagem de ter 89, 90 especialistas na rede, que você pode rodar os outros municípios da região oeste, eu falo porque eu estou mais vencendo a região oeste, e não tem, eles usam as especialidades do Estado. Nós temos a possibilidade. Porém, se eu abrir para o médico do pronto-socorro encaminhar, vamos supor, para o cardiologista imediatamente após o atendimento, nós vamos inverter esse fluxo, nós vamos ter um município cheio de especialistas e sem atenção básica. Então, o hipertenso, o diabético, que precisa de controle
trimestral ou semestral, ele vai perder esse controle. O importante, o município tem que trabalhar com a efetivação da atenção básica. Esse é o pressuposto obrigatório e, para isso, os repasses federais, para que a gente cuide da atenção básica. Se eu encaminhar para a especialidade, eu perco completamente a ação da atenção básica. Não teria motivo nem de receber recurso federal. Outra situação, senhor secretário, justamente essa comissão de gestores foi aberta as inscrições, acredito eu, em torno de uns 15 dias atrás ou mais, com a participação da própria comunidade, porque, no meu ver, cada unidade é uma realidade. Então, eu acredito que as pessoas que fizeram essas inscrições, as inscrições estão ali para estar fazendo um trabalho em parceria com esses gestores das unidades, detectando o problema em parceria com o comuns, né? E assim está solucionando os problemas que as unidades até então funcionam. É esse o nosso objetivo, correto? Até mesmo que o senhor colocou, é a primeira vez que se forma uma comissão de gestores no nosso município. Em todas as unidades. Está com a palavra o vereador Hugo. Boa tarde, secretário, demais vereadores, população presente aqui. Bom dia, né? Primeiro, né? Boa tarde, bom dia. Secretário, a questão que foi implantada agora do call center na nossa cidade, hoje quase todas as unidades atendem por isso. A questão de o não atendimento do 0800 com celular. Existe a possibilidade disso ser englobado, porque hoje a maioria, mais aproximadamente 70% ou mais da nossa população, utiliza celular e alguns não têm telefone fixo em casa. Então, caso isso seria possível, implantar junto ao call center do 0800, que passem a atender por celular, que hoje não atende. Existe essa possibilidade? Isso tem a viabilidade para que seja futuro, seja aperfeiçoado isso? Neste contrato, não, porque não previu isso. No próximo contrato, sim, com o 0800 pago pelo município. Então, já se prevê numa próxima licitação que se inclua também as ligações, receber as ligações de celular. Lembrando que o munícipe recebe as informações pelo celular, o SMS ele recebe. O que ele não consegue é fazer o agendamento pelo celular. Numa nova licitação, com a inversão do fluxo, o 0800 ser pago pelo município, então a gente vai conseguir trazer. Mas já foi verificado isso também. Eu também marquei a consulta pelo 0800, mas eles informam sim por SMS, a data da consulta, tudo certo. Por e-mail também, foi repassado. Só essa questão do celular que hoje não atende devido ao grande número de pessoas não ter em sua residência telefone fixo, mas tem o celular. Então, o próximo contrato aí seria ideal a inclusão, sim, do atendimento por celular. E qual é o prazo desse contrato para que possa ser feito até que ocorra um novo? Provavelmente vai ter que ser feita uma renovação, uma nova licitação, em virtude do aumento das unidades de saúde. Nós estamos aumentando uma quantidade muito grande de unidades de saúde, algumas coisas vão ser refeitas. Então, provavelmente, uma nova licitação aí até antes do final do ano. Secretário... Agora, uma coisa só para colocar que me deixou contente, saber que você marcou e que você recebeu a informação. Isso, para mim, já é uma forma de... Eu sei que minha filha também marcou e minha filha também recebeu. Aliás, ela não recebeu, ela não respondeu e foi trocado, foi substituída a consulta dela para outra pessoa. Mas isso me mostra que está funcionando. A questão de o UPA Fazendinha, ele tinha o atendimento de GO, né? E isso foi removido todo para o Santa Ana, no UPA não tem mais GO. Isso não seria uma questão a ser estudada para retornar, até para não sobrecarregar o PAN Santa Ana na questão de GO? A gente vai pensar nisso na hora que tiver com a maternidade funcionando. Na hora que tiver com a maternidade funcionando, é possível que a gente retorne. Mas o movimento lá era extremamente pequeno para manter 2 médicos, era muito pequeno. Então, não justificava. A gente colocou no Santa Ana, readequamos a carga horária de uma série de médicos, e agora, quando tiver com a maternidade em funcionamento, pode ser que a gente recoloque lá os ginecologistas para encaminhar melhor os casos. Tudo bem, secretário, só isso. Com a palavra, Luciano, vereador Luciano. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, doutor Misorelli, o público que nos acompanha.
A respeito da maternidade, quantos leitos terão lá? E, assim, e leitos de UTI, quantos terão e qual o valor que foi gasto nessa maternidade? Para que, eu sei que tem parte dela que já está adaptada, já está pronta, mas, assim, o pessoal pergunta para a gente, e aí fica aquela incógnita, né? Quantos leitos vai funcionar naquela maternidade? A previsão da maternidade, nós falamos em maternidade, como diz desde o começo, maternidade de baixo risco. A previsão nossa é de 5 partos por dia. Para que ocorram esses 5 partos por dia estimado, nós estamos estimando 20 leitos na maternidade. Desses 20 leitos, são 2 de UTI adulto, 2 de UTI neonatal e 3/4 de centro de parto natural. Os outros são alojamento conjunto. Mas um total de 20 leitos é o que nós estamos cadastrando junto ao Estado. Gasto, é difícil dizer agora quanto foi. Por enquanto, o que está sendo feito é uma adequação do prédio, porque nós estamos instalando mais um elevador, mudando os consultórios de obstetrícia para o piso térreo, e o que eu tenho estimado até agora é que essa reforma está por volta de R$540 mil. Com relação aos equipamentos, só mais para frente que eu vou poder dizer, mas é um investimento alto. Agora, sobre a valorização dos funcionários, e teve reajuste para o pessoal, os médicos, né? Os dentistas, eles me procuraram e perguntaram se vai ter reajuste para eles, se vai ter algum estudo, e também para os auxiliares dos dentistas, se existe a possibilidade de criar uma lei, um decreto ali, para poder mudar a situação de auxiliar para técnico, desde que eles apresentem o certificado. Bom, primeiro, o prefeito está agendando uma reunião com os dentistas para poder acertar essa situação, mas eu vou lembrar para vocês que foi feito um levantamento que não existe um déficit em relação à região dos salários dos dentistas. O que houve lá atrás é que optaram em reduzir a carga horária do dentista de 20 horas para 16 horas, em vez de dar aumento de salário naquela ocasião. Isso talvez alguns prefiram voltar às 20 horas, mas está na mão do prefeito para a gente fazer um estudo a respeito disso. Com relação aos auxiliares de saúde bucal e técnico, é um novo concurso público. Eles seguramente não poderão continuar como técnico. Eles terão que ser auxiliares, porque é um novo concurso público com outras exigências. Se isso acontecer, de desenvolver o técnico de saúde bucal, é como auxiliar de farmácia, o técnico de farmácia. É um novo concurso. Eles terão que fazer um novo concurso para ficar na função de técnico. Tá, João. E como o assunto era marcação de consultas, teve situações aqui do paciente querer passar com uma doutora e não conseguir passar com aquela doutora. Vai conseguir passar? Dentro do prazo que tiver. Não adianta. Se você tem um médico exponencial na rede e tem um médico que a pessoa não opta por ele, eu não tenho como definir. Ela tem uma carga horária determinada, tantas consultas por hora, a hora que tiverem todas ocupadas, ela vai ter que optar por outro profissional. Agora, uma outra pergunta que sempre o pessoal fica perguntando aqui para a gente é sobre os horários de funcionamento do USA São Pedro e Parque Santana. De voltar, se existe essa possibilidade de voltar a atender até às 19 horas? Nenhuma. Doutor, muito obrigado. Com a palavra, fala aí, Marcela. Bom dia a todos. Doutor, eu tenho uma dúvida. Quanto à maternidade, o senhor falou que a questão de 5 partos, né? Só para o município de Santana de Parnaíba ou a região toda? Porque, se for, na minha concepção, se for abrir para a região toda, a prefeitura não dá conta, né? Quebra. Quando eu falo 5 partos por dia, eu faço a conta de 5 partos por dia, que equivale a 1.800 partos por ano,
nós temos hoje 2.159 gestantes no município. Dessas 2.159, você tira 15% que são alto risco, que terão que ser removidas, e você tem aquelas que têm o privilégio de ter convênio. Quando você abre uma maternidade, a pactuação que nós temos com o Estado, para que nós possamos receber a maternidade, Pirapora fará parte. Está dentro da pactuação. Mesmo porque é uma forma de regionalização que existe, que é um princípio do SUS. Então, Pirapora, sim. Vai me dizer, vai vir de outros lugares? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Agora, a estimativa, o que vai acontecer? Quando você chegar com uma paciente, com uma bolsa rota, o expulsivo, você vai remover ela ou você vai fazer o parto? Você vai fazer o parto. Então, cabe dentro daqueles 15% que a gente tem de margem. Mas que poderá acontecer, seguramente poderá acontecer. Um parto, a estimativa do parto, você tem duas contas aí. A primeira conta é se você fizer com mão de obra própria, não terceirizar o serviço. Está por volta de R$ 8.000 o parto. E mão de obra terceirizada por volta de 12.000 a 15.000 o parto. Secretário, primeiramente, eu queria parabenizar a Neuci pela postura e dizer também aqui que nós nunca mencionamos que o laboratório, a saúde, está tudo a mil maravilhas, como já foi mencionado aqui. Essa é a minha postura, que, em relação ao laboratório, nós nos posicionamos também, já relatamos qual foi o problema que ocorreu em relação à deficiência do laboratório, em estarem atendendo às demandas que haviam, né? Explicamos a situação, que todas as vezes que a gente tem uma dificuldade, eu ligo diretamente para o secretário, onde que ele nos informe, a gente tem repassado aqui. Um ponto que eu queria falar para o senhor seria sobre o prontuário eletrônico, né? Temos dificuldades nas consultas, sabemos que às vezes tem paciente que marca consulta em diversos locais. Como que está a situação do prontuário eletrônico hoje? Perfeito. Bom, só para fazer uma correção, hoje o paciente não marca mais em 2 unidades. Hoje o sistema bloqueia, ele não permite. Se ele está com o clínico marcado no Parque Santana, ele não consegue marcar o clínico no São Pedro. Então, existe não é regionalização. Na verdade, ele pode optar que unidade de saúde que ele quer acompanhar. Ele escolhe, ele vai escolher. Eu quero passar na USA Fazendinha. Então, todos os médicos da USA Fazendinha vão atendê-lo. Segundo, prontuário eletrônico. A primeira fase do prontuário eletrônico estará pronta agora no final de junho, em que haverá classificação de risco no Santa Ana e na UPA. Já está todo implantado, o sistema de eletrônico já está montado, os equipamentos já estão chegando do SMTI, e a gente vai começar a primeira fase do prontuário eletrônico no Santa Ana e na UPA, agora em final de junho. Prontuário eletrônico em todas as unidades, que é o meu sonho, porque nós vamos, além de racionalizar, vamos equacionar todas as situações de encaminhamento, provavelmente até o final do ano. Muito provavelmente, aliás, não pode passar do final do ano, porque existe uma determinação federal de que até dezembro a gente tenha que estar com o prontuário eletrônico instalado. Mas pelo grau de evolução que está, eu acredito que a gente até novembro está com o prontuário eletrônico em todas as unidades, em todos os profissionais. Com a palavra, vereador Amâncio. Depois, na sequência, o vereador fala. Secretário, eu recebi, no início do mês, um ofício do Sindicato dos Médicos, onde eles mencionam o seguinte: o Sindicato dos Médicos de São Paulo recebeu diversas denúncias de médicos que trabalham nas unidades de saúde da Prefeitura de Santana de Parnaíba sobre irregularidades praticadas contra seus profissionais, violando as condições dignas e desejáveis de trabalho. A primeira delas se refere ao fato de que a administração pública ter imposto, a partir de setembro de 2017, protocolos de condutas para os profissionais médicos, sem que fossem consultados os especialistas da Prefeitura na elaboração destes. Tais protocolos, para além de problemas, inclusive, de operacionalização, têm restringido encaminhamentos e solicitações de exame, causando impedimento injusto à liberdade do trabalho do médico e prejuízo à população. Quer dizer, não sou eu, Amâncio, que estou dizendo, isso é o Sindicato dos Médicos que enviou ao meu gabinete essa reclamação. Isso continua, o que está sendo feito para resolver, o médico já tem a liberdade de solicitar. Como ficou essa situação?
já foi devidamente respondido ao Sindicato dos Médicos. Primeiro, eu posso até enviar para aqui para a Câmara, como não sabia que tinha vindo para a Câmara também, não enviei cópia da minha resposta com relação a todos os quesitos que estão aí. Primeiro quesito, a criação de protocolos. O protocolo não foi criado por mim. Os protocolos, como eu mandei cópia para eles, e todas as capas dos protocolos foram criados pelos especialistas da rede. O de reumatologia pelo reumato, o de ortopedia pelo ortopedista e assim por diante. Então, não foram criados por mim. Eu posso ter avalizado todos eles e ter endossado. Segunda coisa, protocolo é uma instituição universal. Eu não entro nessa Câmara com o projeto de passo naquela porta, eu falo, tem um projeto de lei para ser votado, eu coloco em votação, tem um protocolo a ser seguido. A pior coisa que existe para um paciente é ele chegar num especialista, o especialista sequer entender a letra do que foi encaminhado, não ter o exame. Então, qual é que é a ideia do protocolo? É que ele chegue ao especialista com a maior qualidade possível de encaminhamento, com exames adiantados. Senão ele chega no especialista e fala, bom, agora eu preciso pedir os exames. Aí ele vai ter que marcar de novo os exames, marcar de novo o especialista. E protocolo é universal, isso é a primeira coisa. E não foram criados por mim, eu mandei para eles todas as cópias de protocolos em que tem os nomes dos profissionais e a assinatura dos profissionais que criaram os protocolos. Segunda colocação que está aí, que gera notificação em virtude de não atender o protocolo. A partir do momento que não se atende um protocolo, ele é uma infração administrativa, não é administração ética. Então, administrativo, ele tem que seguir. Eu sugiro que vocês peguem nas mãos, e eu sei que vocês devem ter essas guias que falam que foi recusado, e consigam entender o que alguns médicos escreveram. É absolutamente impossível. Vocês imaginem para o especialista que recebe o paciente, ele atende 3 pacientes por hora, e tem que ver todo o caso de novo, todo o histórico, e às vezes não tem o exame que precisa. Então, esse é o protocolo. A outra colocação que eles fizeram foi sobre a sobreposição de consultas, overbooking. Overbooking, o que é? Nós temos, historicamente, 30% de falta, de 28% a 30% de falta no município. O overbooking foi criado em termos de 14% dentro do sistema, e o sistema calcula os dias e horários em que os profissionais têm mais faltas e é colocado. Encaminhei também ao Sindicato dos Médicos a planilha de atendimento de todos os médicos da USA Fazendinha, que é onde se tratou a fiscalização, e mostrei para eles que nenhum médico da USA Fazendinha atendeu mais do que 3 pacientes por hora. Nenhum. Então, nenhum atingiu o mínimo que o próprio Conselho Regional de Medicina, através das suas resoluções, determina, que é 3,5 atendimentos por hora. Então, também mandei para o Sindicato dos Médicos a resposta. Eles também mandaram esse documento para o Comus, mas a minha resposta eu vou encaminhar aqui para a Câmara, para que vocês tenham acesso a ela e vejam que, inclusive, tem essa sequência documental comprovando que não houve sobreposição de consulta. Mas esses médicos que reclamaram dessa situação, eles não entendem desse protocolo e também não é uma falta na conduta médica? Qual que é aí a aplicação da... Como que você está lidando com isso? Perfeito, exatamente isso. Você pode, tem 2 formas, a punição administrativa ou a comissão de ética médica da unidade. Você pode pegar essas situações e encaminhar a comissão de ética da unidade para que ela puna ou não o profissional. Agora, queixa, gente, se eu puser número de consultas a mais, é evidente que vai ter. O que eu quero ver é alguém me comprovar que atendeu 5 pacientes por hora, por exemplo. Eventualmente pode acontecer. Chegou uma emergência na unidade, nós não permitimos que o paciente não seja atendido, se bem que a gente sabe o que acontece. Ou, se tem um acolhimento de enfermagem, isso também é protocolo. O médico pode estar com 4 pacientes, mas se tiver um paciente precisando passar, ele tem que atender o 5º. Ele tem que atender, isso é protocolo. Isso eu fiz uma consulta ao CRM, um profissional nosso fez esse questionamento, colocou que jamais atenderia mais do que 4 pacientes por hora. Eu mandei para o Conselho Regional de Medicina e abriu sindicância contra esse médico. Bom, em relação ao número de atendimentos, quer dizer, eu posso até ser leigo na área, mas eu entendo que o médico precisa de um tempo suficiente para questionar o paciente sobre o que ele está sentindo, até para fazer uma melhor avaliação. Então, é compreensível que ele atenda um número, talvez, reduzido de pacientes dentro de 1 hora. Agora, em relação aqui a
essa restrição aqui, dele fazer o encaminhamento e solicitações. Acho que é o que é mais pertinente no questionamento do sindicato aqui. Acho que seria mais importante solucionar isso do que, talvez, punir o médico através do conselho. Mas, que nem eu falei, nós não podemos escapar da atenção básica. A atenção básica, para nós, é primordial. O paciente tem que ser... Hoje, nem passa pela minha mão mais os encaminhamentos. Todas as unidades nossas têm um diretor técnico que avalizam as condutas dos profissionais. Por que o próprio profissional? Porque ele está na unidade e pode conversar com o profissional, ver se tem algum dado a ser acrescentado. O protocolo é absolutamente essencial para um progresso na saúde. Do contrário, nós vamos trabalhar apenas com especialidades. Nós temos que manter os protocolos estabelecidos dentro de um critério. Aliás, os protocolos, alguns deles, não são nem criados por nós, eles são copiados de outros estados ou de outros municípios maiores que têm um protocolo instituído. Agora, a reclamação do médico, eu também, se eu estivesse na ponta atendendo, talvez eu não quisesse atender 4. Eu gostaria de atender 3 só, e ganhar por 4. O tempo é suficiente, é determinado por uma... Não tem o número da resolução do Conselho Federal de Medicina, mas o número que a gente estipula de 3 para o especialista e 4 para o generalista, ou o clínico, ou o pediatra, é um número que é estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. Tem até um caso onde, na verdade, eu acabei sentindo na pele isso. Minha mãe passou na UBS 120, lá o médico pediu o exame, depois esse exame foi indeferido, dizendo que ele tinha que retornar ao clínico para que passasse lá, para que ele encaminhasse para o especialista. Aí tinha a questão tempo. Minha mãe é uma senhora de 74 anos, a gente estava bem preocupado com a situação da saúde dela. Então, a gente acaba perdendo tempo e complicando a vida do paciente, passa no médico para o outro chancelar. Eu entendo que, a partir do momento que ele foi contratado, ele é médico, ele tem a prerrogativa de pedir esse exame. O que ocorreu? A gente teve que pagar um especialista para saber logo do problema, para que não ocorresse um problema maior no futuro. Tudo bem, graças a Deus a gente pôde fazer isso. Aquele cidadão que está lá na ponta que não pode, ele vai ter que esperar essa autorização, que pode demorar meses, volta no clínico, está tomando a vaga de outro, já podia passar ali, já podia estar lá na frente. É isso que eu queria entender. Isso não acontece dessa forma, não, porque, como eu falei, nós temos diretor técnico em todas as unidades, todos os diretores remunerados. Então, eles estão lá para fazer essas verificações no ato. Agora, o grande problema, às vezes, quando o paciente sai com a guia sem ter passado por ele. Aí pode ter um entrave no caminho. Outra coisa, o que isso vai melhorar muito com o advento do prontuário eletrônico. Por quê? Com o prontuário eletrônico, todos os exames estarão registrados. Então, o especialista terá acesso a todas essas consultas, esses atendimentos que ele teve com o clínico, com o pediatra, com o ginecologista, e poderá acompanhar. Então, vai facilitar muito a prática do protocolo através do prontuário eletrônico. Esse prontuário eletrônico já é um pleito dessa casa aqui, tempos que a gente pede. Foi até uma solicitação deste vereador, o pedido dessa marcação de consulta por totens, que está sendo implantado agora. Isso é muito bem-vindo. E, como já foi falado aqui, a gente espera que isso realmente ocorra com celeridade. É bom também que não fica na mão da pessoa que está agendando a consulta, a pessoa vai e marca eletronicamente. A gente acredita que isso tem muito a ajudar o nosso povo na cidade. Era isso, obrigado. Com a palavra o Magno Mora, ele havia pedido, e eu acredito que o tempo está escasso. Por gentileza, você se manifesta. Tá. Bom. Não, eu tenho outro compromisso. Bom, secretário, a gente ouviu algumas ponderações aqui, até com relação, só fazer um comentário, não é nenhuma pergunta, tá? Eu também tive o mesmo problema com uma mãe de uma amiga minha, dessa questão do... Foi eu que fiz o requerimento, dizendo por que não pode, no pronto atendimento, você ser encaminhado. Você já me explicou aqui que o ideal é a atenção básica, mas abriu também o precedente de que pode ter casos que possam ser encaminhados, tá certo? Então, na urgência. Na emergência. Isso, na urgência, mas é isso mesmo, no pronto atendimento ali pode acontecer. Então, e isso foi o pedido porque teve um caso semelhante e que o médico, e não vou mencionar aqui nome, dizia que para a pessoa, até porque eu não vou colocar a imagem de ninguém, que não poderia fazer os pedidos. Então, isso precisa ser acompanhado, né,
Porque também é a mesma situação. Ele precisava, essa pessoa, graças a Deus, também tinha condições de fazer, e ela foi fazer fora. O médico falou, não vai dar tempo de você fazer pela prefeitura. Então, é só um fato, não é uma pergunta, por isso foi o meu requerimento, vereadora. Com relação à questão dos dentistas, que foi falado agora há pouco, está tendo uma fila grande, porque está tendo uma reclamação muito grande da demora das próteses. Aí eu gostaria que Vossa Excelência falasse sobre essa questão do dentista. Você quer que eu faça todas? Não, pode ser, pode ser. Para ser mais rápido, tá? Com a questão da nutricionista, esse vereador fez um pedido, há algum tempo já, pedindo para a redução de carga, por ser injusto uma nutricionista trabalhar hoje o que ela trabalha na prefeitura, né? Eu sei que envolve educação, então eu queria saber como está o assunto, porque eu já pedi e tenho acompanhado, falaram que ia, e até então ela continua trabalhando uma carga horária mais do que muitos profissionais, que ela merece, até pela formação dela, e outros que não são 6 horas, como é da área da saúde. Tá? Tem esse meu pedido também, gostaria que falasse sobre isso. Com relação à questão que foi falada aqui na última audiência pública, que estava previsto para agosto, tanto PS, maternidade, enfim. Foi falado agora que foi para o final do ano, né? Num determinado momento, Vossa Excelência falou que não dava para ter. Hoje dá para ter a maternidade, é o que está se dizendo. Eu questionei uma reestruturação administrativa em que pese na base da questão da saúde. Por quê? Porque não tem previsão de contratação de médicos para a questão de maternidade, de PS infantil. Foi uma reestruturação que vocês fizeram. Não houve... Não, veio para casa, seu secretário. Tá? Não. Eu digo a quantidade de profissionais. Não houve acréscimo. E aí a minha preocupação com o que a gente tem hoje na cidade. Mas esses futuros atendimentos, se nós não temos previsão de contratação, como é que vai ser? Eu tenho receio desse atendimento, por quê? Porque eu acredito que quando foi feita uma reestruturação na saúde, você já tinha que prever os próprios pediatras, eu não sei, especialidades lá na área da ginecologistas, áreas obstetria para fazer cirurgia, e não tem. Isso me causa uma preocupação com relação a você falar, eu vou montar a maternidade e os especialistas. A preocupação deste vereador. A PS infantil e também os profissionais. Porque já foi feito, já veio para essa casa, já foi votado, já foi aprovado. Inclusive, foi matéria de discussão deste vereador sobre o não acréscimo desses profissionais. Porque, se for para tirar de uma unidade, para tampar um buraco, parece para mim que você puxa aquele negócio do cobertor. Você puxa a cabeça, deixa o pé, você cobre o pé, porque eu imaginava que ia ter uma previsão sobre isso, já que vocês estão dando essa previsão de inauguração. Obrigado, secretário. Bom, com relação às próteses, houve um pregão eletrônico a semana passada e nós estamos recebendo as amostras já para avaliar essas amostras. As próteses devem ser resolvidas e agilizadas. Nós temos um número... Na verdade, o grande problema da prótese é a qualidade da mão de obra, não nossa. Nossa qualidade é excelente. Mas você não consegue profissionais, muitas vezes, para fazer o que nós precisamos. Então, foi terceirizado, deve solucionar o problema da prótese agora nos próximos 20, 30 dias, até chegar às amostras e ver se a qualidade é boa e poder fazer. A nutricionista também é uma pauta minha, junto à administração, para que reduza a carga horária para 30 horas, como de todos os outros profissionais. Eu também tenho batalhado em cima disso, porque eu acho que elas são as únicas que estão fora da regra. Com relação ao pronto-socorro infantil, maternidade, na verdade, o que nós não vamos ter dimensionamento é de médico pediatra, porque nós temos na rede, nós vamos pegar os que estão no Santana hoje e levar para o pronto-socorro infantil. Então, nós temos o número de pediatras. Agora, já foi autorizado a contratação de mais 19 enfermeiros e 30 técnicos de enfermagem para o pronto-socorro infantil. Já foi autorizado, já foi encaminhado para a administração, eles estão sendo chamados hoje. Com relação à maternidade, o estudo da maternidade, a única coisa que nós temos na rede, que em número suficiente, são os ginecologistas, que são 21 hoje. Então, nós temos ginecologistas.
Os outros componentes serão contratados também, serão concursados e contratados. Só para finalizar rapidinho, realmente, então, o enfermeiro eu vi que aumentou, inclusive eu falei, porque eu não falo só do que é ruim. Quando eu vi do projeto, eu vi que houve um aumento para a contratação de enfermeiros, isso eu vi, eu estou ressaltando. A minha preocupação realmente é os outros profissionais que eu não vi no projeto. Então, assim, pode ser autorizado? Pode, mas eu acho que aí era o caso de fazer um concurso, a não ser que o prefeito esteja pensando em terceirização, que eu não acho muito boa, na situação, se for ter uma maternidade, terceirizar, porque tinha que estar na previsão legal. Eu, como advogado, acho que isso tinha que estar previsto. Ou que venha um novo projeto, acho que Vossa Excelência deve levar ao prefeito a alguma situação diversa. Porque, do jeito que está, eu entendo assim, eu elogiei quando foi os enfermeiros, eu disse, houve um acréscimo, que bom para a nossa cidade. Agora, faltar profissional é minha preocupação. E eu acho que terceirizar não é o Não tem caminho. como você abrir uma unidade de saúde, como imagino também abrir uma escola, e não ter aumento do RH, não tem jeito, porque você não tem como tirar de um lugar e passar para outro. Eu falei dos médicos pediatras, porque, na verdade, nós estamos mudando o local físico do Santa Ana para o atendimento. Então, a gente, com o mesmo número de pediatras que a gente tem hoje, e os que têm que entrar em virtude de concurso, que já estão aguardando, a gente atende a demanda. Agora, de enfermagem, realmente não. De enfermagem, a gente precisa, como na maternidade, a gente precisa de mais fisioterapeuta, mais nutricionistas, mais fonoaudiólogos, mais neonatologistas. Então, esses serão, através de concurso público, serão contratados. Sei que o tempo já está bem preenchido, mas, voltando novamente aqui, o secretário, essa reclamação que veio aqui pelo sindicato, eu queria fazer algumas observações, né? Eu acho que vou fazer logo, linkar todas elas, porque, né, aí o senhor já faz as observações. Concernente aos exames, eu vi aqui, né, o senhor falou que agora tem os diretores técnicos, não é isso? Que já avalia, dá essa avaliação toda aí, porque realmente, ao meu ver, né, eu até fiz essa observação aqui nessa casa, que, ao meu ver, eu sei que tem protocolo, e protocolo é para ser atendido. Porém, eu vi casos de pessoas que estavam com câncer no intestino, pessoas que estavam com sangramento, precisava fazer tem endoscopia e tem uma colonoscopia, e foram indeferidos. Tinha pessoas que estavam com mais de 60 anos, que é prioridade, também foi indeferido pela Vossa Excelência. Eu sei que tem todos esses protocolos, mas eu me preocupo o prazo para a pessoa ser atendida, porque a pessoa que está com sangramento, eu acho que é bem complexo essa situação, né? Uma pessoa que está com sangramento não devia estar em casa e nem aguardando colonoscopia, devia estar internado no hospital. Sim, que é extremamente grave. Se a colonoscopia, segunda coisa, as colonoscopias no município são feitas para munícipes fora de ambiente hospitalar. Se ele necessita de ambiente hospitalar, por exemplo, se ele tem um sangramento, existe uma fragilidade de parede intestinal que a colonoscopia pode haver uma lesão de intestino. E isso o paciente tem que ser removido de urgência. Então, muitas vezes, eles precisam ser feitos através da Central de Regulação do Estado em ambiente próprio para isso. Então, pode ter sido. Agora, eu precisaria ver qual foi o motivo do indeferimento. Se foi a letra, se foi a falta de CID, são coisas que precisam estar constando lá. E o fato de estar com sangramento, no meu modo de ver, se é o meu pai, eu levo ele para o hospital. Não dá para ficar com sangramento aguardando uma colonoscopia em casa. Não, sim, eu até compreendo que não dá mesmo para ficar. Por isso que ele estava lá no médico. Entendeu? Por isso que ele estava lá no médico. Agora, é a forma, né, de ter... É lógico que ele poderia estar no pronto-socorro, numa urgência, emergência, mas foi indeferido. Tá? Foi indeferido. Mas eu espero que o paciente esteja bem. Sobre o baixo risco que o senhor se refere na maternidade, eu não entendo sobre o que entende-se por baixo risco, né? Você tem, das patologias, você tem gestante com gemelar, parto pélvico, diabético descompensado, ou com encefalopatias, ou são que requerem automaticamente a UTI pós-parto. Esses pacientes são considerados de alto risco. Envolve 15% do número de partos normais, eles são de alto risco.
Então, são gestantes, por exemplo, já teve um gemelar na gestação anterior, está com gemelar agora, é alto risco. Ou que já teve cesáreas anteriores, ele passa a ser também um alto risco. São os pacientes que são acompanhados na nossa rede já pela obstetrícia de alto risco. Tá ok. E a última pergunta só. A gente tem acompanhado, né, pelas redes de televisão que mais de 20 estados brasileiros estão com essa crise aí, essa paralisação dos caminhoneiros, né, essa situação toda aí. Se a nossa rede, né, a gente temos ambulância, temos médico que depende de chegar até aqui, se nós já estamos sendo atingidos, se já existe um estudo aí, ninguém sabe quando que se encerra, a gente espera que se encerre hoje essa paralisação, mas como é que está na questão do abastecimento aí dos carros, como é que está essa situação? Abastecimento dos carros está normalizado. Hoje de manhã tive contato de novo com a nossa base, está normalizado. Nós estávamos preocupados com os suprimentos alimentares para o Santa Ana e para a UPA, recebemos tudo hoje, está tudo certinho. Com relação a médicos, estamos tendo problema. Tem gente que não está conseguindo chegar. Não é médico só, não. Funcionário, tem funcionário que não está conseguindo chegar. Isso está me trazendo problema. Então, eu espero também que isso solucione hoje, porque senão nós podemos ter problema, sim. Tá ok, obrigado. Conclui, vereador, por favor. Só para concluir, presidente, está com pressa, mas vai dar meio-dia ainda, chegando a hora do almoço, né, mas vamos esticar um pouquinho mais. Eu tenho um sepultamento agora às 13 horas. Desculpa, vereador, não, eu vou ser breve. Eu só queria saber do secretário, a gente teve a informação dias atrás que acho que o nosso hematologista acho que tinha saído, que se isso procede, se já tem um outro no local. Sim, saiu e já tem outro no local. Tem outro. E falar aqui de situações com esse especialista. Qual o procedimento de um paciente numa condição grave de plaquetas para transferência? Tem um caso aqui onde a paciente deu entrada aqui no Santana com as plaquetas chegando a 9.000. Tomou 4 bolsas de sangue durante a noite. No dia seguinte, às 8 da manhã, estava de alta, sem refazer os exames, sem um encaminhamento para um hospital de referência na nossa rede, ou Itapevi, Carapicuíba, Osasco, ou até o próprio CROSS. Simplesmente vai no CEP e vê o que o hemato de lá diz. Fomos lá, o que ele disse, aqui eu não tenho condições, precisa ser encaminhado para outro hospital. Isso não tinha que ter sido feito já, direto do Santa Ana? Reserva-se a vaga, aguarda a vaga e já sai daqui direto para esse hospital de referência? Depende, eu não conheço o caso, não sei qual foi a causa da plaquetopenia, que é uma análise técnica que eu estou fazendo. Normalmente, quando você tem plaqueta baixa por um paciente que tem plaquetopenia, por um problema hematológico, o que cabe ao pronto-socorro fazer é recompor as plaquetas e encaminhar para acompanhamento ou para tratamento. HGI, HGC não tem hematologista. Regional de Osasco não tem hematologista. Hematologista é só o Hospital das Clínicas, o Hospital Brigadeiro, só. Não há referência para hematologia. Por isso que nós mantemos, mesmo sem precisar, um hematologista na rede. Eu não tenho demanda para esse hematologista. Ele tem praticamente metade das consultas dele não são usadas porque não tem demanda, mas eu tenho que mantê-lo até por uma segurança, por não haver referência na região oeste. O que a gente entende é isso, que teria que ter sido encaminhado. Não foi, quer dizer, manda para casa, se vira. Aí agravou o caso, acabei levando na cidade vizinha aí para poder resolver. Lá, sim, como não tinha total estrutura, mas encaminhou-se para onde tinha, que é, no caso do Hospital São Paulo Brigadeiro. Era só isso, secretário. Obrigado. Com a palavra, vereador Gino. Boa tarde já, né? Boa tarde. Quero pedir desculpa aí, cheguei um pouco atrasado, estava em outro evento. Boa tarde aos nobres vereadores, o público presente, quem está nos assistindo aí pela TV Câmara, pelo Facebook. É uma pergunta para o doutor Misorelli. Doutor Misorelli, eu ouço bastante o pessoal me questionando na rua sobre consulta clínica para o idoso. Tem algum estudo, alguma possibilidade de dar prioridade nessas consultas para idoso? Você diz no clínico, não no geriatra? Não, no clínico, isso, no clínico. Não, porque no geriatra todos seriam idosos, não teria como classificar.
Eu não vejo como fazer. Você tem o atendimento prioritário na unidade no momento em que ele chega. As consultas, elas são todas automatizadas. Nem eu mesmo consigo colocar um paciente, se eu quiser colocar numa determinada vaga. Ele vai pela fila de espera hoje. Eu não sei, podemos estudar alguma coisa para ver a possibilidade de identificar o idoso e priorizar o atendimento dele. Mas eu, no momento, não sei como te responder, não. Ok, por enquanto, só isso. Eu quero, dessa presidência, agradecer a todos vocês pela presença, pelos questionamentos, né? Eu acredito que, dessa forma, nós estamos aqui justamente para isso, junto ao secretário, ao nosso prefeito, que tem feito um grande trabalho na nossa cidade. E nós estamos aqui justamente para isso, para estar pontuando o que está, né, com uma certa dificuldade, para estar, assim, corrigindo. Tá? Eu agradeço, senhor secretário, a sua presença, senhor João, e eu dou por encerrada essa audiência.